Senhor diz que o rei Assuero, o rei da Pérsia, ele fez um banquete, e nesse banquete ele começou a mostrar toda a sua riqueza, mostrar tudo aquilo que ele tinha. Mas no último dia, no 7º dia, o seu coração já estava feliz, alegre do vinho, e ele tomou a decisão de chamar a rainha e pedir que a rainha, que era muito bonita, viesse até a sua presença para que ele pudesse exibir a beleza da rainha Vasti. E a rainha recusou vir, segundo a ordem que foi dada pelos eunucos do rei. A palavra do Senhor diz que isso causou um problema muito grande, porque todas as autoridades que tinham aliança com o rei Assuero, das províncias, os maiorais, os príncipes, eles se ofenderam com aquilo e se preocuparam, dizendo que o exemplo que ela estava dando iria, de certa forma, contaminar as mulheres dos outros que também tinham autoridade. Então ela deveria ser punida, ela deveria ser retirada da presença do rei e não tornar mais. Às vezes é preciso entender que Deus, ele traz para nós que aqueles que estão na frente, aqueles que estão na linha de batalha, ou aqueles que têm na sua família uma posição de homem de Deus, uma posição de mulher de Deus, ou alguém que tem um conhecimento da palavra de uma forma profunda, que essa pessoa, ela é observada pelas outras pessoas. Então tudo aquilo que você fizer, aquela pessoa vai estar de olho em você. E se você for uma pessoa que tiver um exemplo de fé, aquelas pessoas que estiverem ao seu redor, as pessoas que forem da tua família, elas vão olhar para a tua atitude de fé e vão querer fazer o mesmo que você faz. Provável que essa pessoa venha querer saber qual é o Deus que você serve, que ela venha pedir conselhos acerca da palavra de Deus para você. Mas também, quando nós agimos de uma forma incorreta, imagine, a mãe fala que não pode fazer fofoca, que tem que ter compromisso com Deus, o pai fala isso, mas na hora do almoço está lá, falando alguma coisa da igreja, falando algo dos pastores, discordando de alguma coisa, e os menores, o filho, a filha, ouvindo tudo aquilo. Ou seja, eles estão olhando a autoridade que eles têm como pai, a autoridade que eles têm como mãe, fazendo algo que eles falam para não fazer, e tomam isso como exemplo. Toda a sua palavra, ela começa a perder a força. Imagine agora o rei Assuero falando: olha, o homem tem que ter uma posição de fato de autoridade na sua casa, mas ele mesmo não tendo isso na sua própria casa. Como as pessoas receberiam esta palavra, esta ordem, este exemplo de alguém como no caso dele? Então os maiorais tomaram a decisão: olha, retire a rainha da presença do rei e levanta outra no lugar dela, que seja melhor do que ela. Olha a atitude. Eles retiraram Vasti para levantar uma outra rainha que fosse melhor do que ela. Toda vez que nós não tomamos a posição que devemos tomar, às vezes tem pessoas que pensam que é insubstituível. Eu não sou, você não é, ninguém é. É lógico que eu sou eu, e ninguém vai poder ser eu no meu lugar, ainda que outro tome o meu lugar. Mas eu digo a você que se eu não fizer o que eu devo fazer, Deus põe outro no meu lugar. Se você não fizer o que você deve fazer, Deus coloca outro no teu lugar. Isso a partir do momento em que nós deixamos de fazer o que é para nós fazermos. Isso é diferente daquilo que eu estava falando. Lembra? Quando nós fazemos de tudo o que podemos para conseguir manter, para conseguir fazer com que vá para frente. Senhor, eu fiz tudo o que eu podia.
Eu fiz tudo que era possível. Eu estou dentro. Agora, quando eu não faço o que eu posso fazer, eu estou fora. O que eu estou falando é que ela tinha que obedecer. Ela não obedeceu, causado da situação, de como foi chamada. Muita coisa pode ter acontecido, mas ela não veio. E aquilo causou um outro problema. Porque um abismo chama o outro abismo. Causou um problema. E esse problema iria trazer um mau exemplo para as outras mulheres. Esse problema precisava ser resolvido. Então ela foi afastada. Ela foi tirada da presença do rei. E a ordem foi dada pelo rei Assuero que todos os homens, leia como lição de casa os 10 capítulos de Esther. E você vai ver que ele deu uma ordem que os homens fossem senhores em seus lares. Isso é tremendo, hein? Agora, isso não é machismo, não. Porque ele ordenou que o homem fosse. Às vezes a mulher até quer que o homem seja, mas o homem não é. Ele ordenou aos homens. Eu não estou dizendo que o homem deve ser um carrasco com a mulher, e a mulher não é empregada do homem coisa nenhuma, ela ajuda em muito. O homem tem que ser sábio nas escrituras, mas há casos que ela é muito eficiente em ideias, que ela chega e fala, ela dá uma ideia que vem de Deus. Por quê? Porque ela vem para completar o casamento, mas a ordem é que o homem seja senhor na sua casa. Às vezes o homem não é. A mulher até quer que seja, mas ele não é. O interessante é que Deus sempre levanta alguém melhor. Então, olha, do que nós atravessamos nesta obra. Tanta gente que pensava que, olha, se eu sair, acabou. Se eu sair, quem é que vai tocar? Aí Deus levantou o pastor Christian. O pastor Christian pegava no violão, o dedo dele era duro. Às vezes ele apertava as notas, a nota não saía. Eu sei do que eu estou falando, é verdade ou não é? Ele se preocupava, ele olhava para mim. Eu falava, você consegue, filho, você consegue. A pessoa que era o líder de louvor, que tocava muito bem, olhava para ele e fazia assim, ó, está aí, está dando até aula hoje. Deus sempre levanta. Então nós, se nós estivermos dentro da vontade de Deus, olha, até te digo uma coisa, se uma porta se fechar na tua vida, uma porta, eu estou trabalhando, estou dando o meu melhor lá, mas fechou. Por quê? Porque está te atrapalhando na obra. Deus abre uma porta melhor na tua vida, melhor. Às vezes a pessoa está compromissada com alguém, né? Está lá, o jovem, compromissado com alguém, sonhando em casar e todo esse tipo de coisa. Aí Deus, não é para você. Vai lá e dá um basta naquilo. A pessoa não consegue entender que Deus tem melhor para você, entende? Você não consegue entender. Então o que Deus está falando aqui? Presta atenção, vamos aprender com essa história, porque aqui tem um mistério de Deus hoje, com certeza. As mulheres que foram levantadas para poder ser escolhida como princesa, repare, ele mandou escolher as moças virgens, e mandou escolher as mais formosas que tinha, para substituir uma delas, a rainha Vasti. E a Bíblia diz que essas mulheres passaram por um tempo de purificação, 6 meses no óleo de mirra, e 6 meses nas especiarias para purificação, sendo elas virgens. Olha os exemplos que nós temos. Se fosse no tempo de hoje, o rei ia mandar passar uns 60 meses purificando as mocinhas que andam por aí na atualidade. Sim ou não? Com essas porcarias que você escuta por aí, esses funk, esses lixos que tem, elas iam ter que passar uns 30 anos no óleo e uns 30 anos nas especiarias, sendo elas virgens. Foram 12 meses de purificação para se apresentar para o rei. E dentre elas veio Radassa, Esther, a menina que se tornou uma rainha. Olha como Deus faz. O que eu quero falar para você? Que Deus está no controle de todas as coisas. Glória a Deus.
As pessoas não conseguem entender, sabe, que Deus ele vai como se fosse, na visão daquele que, do observador, a gente que fica olhando, é como se ele fosse escrevendo a história. Ora, primeiro, rainha Vasti sai, entra Esther. Esther agora é escolhida, ela dentre todas essas mulheres foi escolhida, porque o rei Assuero escolheu Esther como rainha. Deus vai preparando todo o cenário. Por que isso aconteceu? Aconteceu porque Deus tinha um plano especial para o povo judeu, um plano especial na vida de Esther. Então o que eu estou dizendo aqui hoje, olha, Deus, Ele escreve a história. Deus tem um plano, Deus tem um propósito, Deus está no controle de tudo, Deus não perde o controle de nada. Ela foi levantada como rainha. Já logo depois que ela é levantada como rainha, a palavra do Senhor diz que então foi levantado Amã, um agagita ou agagita, como alguns falam, que ia conspirar como o povo de Deus. O que eu estou falando aqui para você? É que o diabo ele arma contra a nossa vida, ele quer nos destruir, ele quer acabar com a tua vida, ele quer destruir a tua fé. Sim, ele quer, mas quando ele levanta um deles, Deus já preparou o cenário e já colocou uma rainha ali dentro daquele lugar para defender o seu povo. Glória a Deus. Quando o diabo está armando, Deus já está pronto. Esse é o Deus que eu sirvo. Quando o inimigo está armando, quando ele está pensando, quando ele está fazendo as reuniões dele, ele está pensando por onde que ele vai entrar, como é que ele vai destruir, Deus já está preparado. Glória a Deus. O homem pecou no jardim do Éden. Deus falou o que ia acontecer, mas disse: o nascido da mulher vai esmagar a cabeça da serpente. Antes que o diabo tivesse o seu tempo de ação, Deus falou: olha, mas o nascido dela vai esmagar a tua cabeça. Sabe o que é isso? É o Deus que tem sempre o controle de todas as coisas. A palavra do Senhor diz que os dois eunucos, os dois servos do rei, eles se armaram, conspiraram contra o rei Assuero. E Mardoqueu, que era como se fosse pai de Esther, mas que era tio, ele ouviu e ele avisou Esther, e Esther avisou o rei. Então isso foi registrado no livro das crônicas do rei. E esse Amã, ele ficava indignado, porque Mardoqueu não se prostrava para ele, porque Amã foi levantado como segundo depois do rei, mas Esther era rainha. Esther era rainha, uma rainha judia, do povo que Amã queria destruir. Olha como Deus está sempre pronto para te defender. Veja que Deus que nós servimos, a Bíblia diz que ele não se conformava, ele foi levantado, ele tinha riqueza, ele tinha os filhos, ele tinha uma casa que o rei deu para ele, mas quando ele passava, todo mundo se prostrava para Amã e Mardoqueu não. Às vezes, o nosso inimigo, como um Amã na nossa vida, ele fica indignado quando ele vê que você não se curva a ele. Uma pessoa de Deus, um homem de Deus, uma mulher de Deus, não se curva a todos os problemas que podem aparecer na sua vida. Olha, você pensa que o diabo, ele desiste? Pastor, ele não desiste. Ele não desiste. Ele tenta cercar de tudo quanto é forma, para ver se ele consegue destruir, para ver se ele consegue te matar espiritualmente. Mas quando você não se curva, você continua de pé, você continua orando, você continua buscando, ele fica indignado porque você não se prostra. Nós não devemos nos prostrar aos problemas que aparecem em nossa vida. Nós devemos lutar contra eles pelo poder de Deus. Nós devemos nos expressar, devemos abrir nossa boca, devemos orar, devemos protestar, mas se curvar a eles, jamais. Nós não podemos deixar essas coisas nos atingir, porque nós estamos vivendo uma época difícil, uma época em que os pratos estão aí.
Uma época em que a política tem dominado as igrejas, dominado os pastores, em que a sedução, o adultério está dominando e está enfraquecendo o povo de Deus, e muitas vezes o povo de Deus está começando a se curvar a essas coisas, mas Deus, Ele tem os seus 7.000 joelhos que não se prostram. Ele tem separado um povo, e você, como povo de Deus, deve ser aquele povo que vai ajudar, que vai ver quando alguém está enfraquecendo, que vai lá, que vai fazer o que tem que ser feito, que vai falar: olha, não se prostre, não se dobre, porque Deus é fiel. Deus é fiel. Aleluia. Quando eu olho para essa história de Esther, né, eu vejo que quando Amã, ele fica indignado, porque Mardoqueu não se prostrava. Mardoqueu era como Sadraque, Mesaque e Abidnego. Mardoqueu era como Daniel. Era como aqueles que podem perder, podem me arrancar a cabeça. Eu não estou nem aí. Mardoqueu não era como aquele crente que arriscou perder o serviço: eu estou fora. Esse mês a coisa está ferrada para o meu lado, eu vou deixar de ir na igreja, eu vou dar um tempo, eu não sei, tanta coisa aparece. Alguns deixou por causa que apareceu uma irmãzinha, a irmãzinha de lugar que tem fogueira santa, aí tem que ir para lá. Eu fiz um sacrifício na fogueira santa, ela falou que de lá ela não sai. Esse tipo de coisa. Uns deixou por mulher, outros deixou por dinheiro, outros deixou por isso ou por aquilo. Deus está falando hoje que o povo dele deve ser um povo como Mardoqueu. Na sua Bíblia está escrito Mordecai. É a mesma pessoa, um povo que não se prostra, mas um povo que se mantém de pé. O único que nós devemos nos prostrar é para Deus e mais ninguém. E tanta gente que acaba dando uma prostadinha, acaba na hora lá da reza do Natal, vamos rezar uma Ave Maria, está tudo com a mão dada. Primeiro eles começam com o Pai Nosso, para o crente pegar e dar a mão. Daqui a pouco fala: agora vamos rezar uma Ave Maria, e o crente continua com a mão dada. O cristão não pode, ele tem que saber quem ele é, ele tem que falar: eu sou de Deus, eu só me prostro a Cristo, e eu só oro a Ele, mais ninguém. A Bíblia diz que esse Amã armou contra o povo judeu, chegou até o rei Assuero e falou: olha, me dê cartas, me dê autoridade, me dê documentação, para que eu possa matar esse povo que está entre o teu povo. Esse povo não é como os outros povos, eles não respeitam as tuas ordens. E então o rei Assuero falou: está aqui o meu anel, pode escrever o que você quiser aí. E eles fizeram um edito. Esther, capítulo 3, versículo 13. Eu vou pular um bom pedaço aqui, tá? Vou pular um bom pedaço. Está escrito assim, ó: e as cartas se enviaram pela mão dos correios, todas as províncias do rei, que destruíssem, matassem e lançassem a perder todos os judeus, desde o moço até o velho, criança e mulheres, em um mesmo dia, 13 do 10º do mês, que é o mês de Adar, e que saqueasse o seu despojo, uma cópia do escrito, para que se proclamasse a lei em cada província. Foi enviada a todos os povos, para que estivessem preparados para aquele dia. Os correios, pois, impelidos pela palavra do rei, saíram, e a lei se proclamou na fortaleza de Suzã. E o rei e Amã se assentaram a beber, porém a cidade de Suzã estava confusa. A carta foi lançada, a documentação foi lançada. Sabe o que eu quero falar para você aqui hoje? Que o povo de Deus, um povo que é fiel, um povo que não se prostra, esse povo, olha, pode vir decreto. Existem momentos em que o papel, ele não passa de papel. O cristão, ele tem que acreditar que a autoridade maior é a autoridade de Deus. O selo do rei Assuero tinha valor, sim, mas o selo de Judá, do leão da tribo de Judá, esse é o que tem um ponto final. O homem pode falar, o médico pode falar, o advogado pode falar, qualquer pessoa pode falar. Quem dá a última palavra é o Senhor, Deus.
Parece que o crente se esquece. Já reparou essas coisas? Mas que se esquece. Chega o edito, olha, chegou para você isso aqui. Vai olhar lá. Meu Deus, olha aqui, ó. É coisa de justiça. Tupe lá. Pronto, fica desesperado. A pé vai lá no Polo Norte. É coisa oficial. Olha aqui, mulher, olha, dá uma olhada. Meu Deus, e agora? O que nós vamos fazer? Olha aqui, olha, coisa da justiça. Ah, não, advogado, olha, aqui está falando que eu vou perder minha casa. Olha aqui o diagnóstico médico falando que eu tenho uma doença que não tem cura, que talvez eu viva mais uns 10 anos, e olha lá. Olha aqui, ó, olha aqui, o médico disse que a minha mãe vai morrer. Olha cada coisa. A pessoa tem desespero e se esquece que o nosso Deus é quem dá a última palavra. Ele é o médico dos médicos, Ele é o advogado dos advogados, é o juiz dos juízes, Ele é o Senhor dos exércitos, está acima do prefeito, está acima do presidente, está acima do exército, está acima de tudo. Ele é o Senhor de tudo. Parece que o cristão tem hora que esquece. Ó, Deus, Ele escreve a história. É claro que Ele já tem tudo, Ele já viu tudo, mas no ponto de vista do observador, se você parar para pensar, você vê que Ele vai preparando tudo. Olha para trás, vê o que você já passou, vê o que você já viveu, vê por coisas que você chorou. Você falou, como eu fui bobo, como eu fui tola, como pode, eu estava cega, né? Eu não via isso, eu estava cego. Olha, hoje eu vejo tão claro. E por que as coisas que hoje Deus está fazendo, muitas vezes a pessoa também fica do mesmo jeito, a história se repete. E Deus está falando que Ele está no controle de tudo. É isso que Ele está falando. Aí eu vejo que as cartas foram enviadas. Houve outras situações que as cartas foram enviadas. A Bíblia diz que Saulo de Tarso saiu com cartas das autoridades para prender e para até espancar e até matar os cristãos, se assim fosse preciso. E a Bíblia diz que ele não chegou nem em Damasco, que no meio do caminho ele foi para o chão, tá? Às vezes está vindo na tua direção, parece que vai fazer alguma coisa, parece que vai te atingir, mas é preciso você saber que quando você está na direção de Deus, tem papéis que parecem ser importantes, mas são apenas papéis, porque a maior autoridade é a autoridade de Deus. Se você for um técnico de alguma coisa aí, e aí falou assim, você já é, só que se muito não posso dar o diploma. Você entra na empresa? Não entra. Você dá valor a esse papel, você dá valor a isso, mas existem situações que o papel não vale nada, e a pessoa ela fica ali, ou não, desesperada. A Bíblia diz que o anticristo, ele vai fazer uma aliança de 7 anos, 7 anos, com a maioria dos povos da terra, não são todos, mas a maioria, mas na metade, ele vai quebrar. As pessoas vão falar, olha, daqui foi assinado o presidente tal, o ministro tal, esse homem aí, olha, o exército assinou. Quando der metade, ele vai lá e quebra, ele pega aquele papel e rasga, ele joga fora. Por quê? Porque está escrito na Bíblia. Então eu sei que os planos de Deus é maior do que a assinatura do homem. É maior do que o carimbo do homem, é maior do que o decreto do juiz. Os planos de Deus estão acima de tudo. Então confiemos, vamos confiar em Deus, vamos saber que Ele está no controle, vamos saber que Ele tem um poder, vamos saber que Ele não desistiu e que Ele está acima de tudo, no controle de tudo. Glória a Deus. O homem parece que esquece, parece que o homem se esquece disso, né? Eu vejo na Bíblia vários Herodes, olha, terminando aí o tempo da festa, eu vou matar Pedro. Pedro foi morto, igreja? Não. Foi livre da prisão. Quem foi que libertou ele? Foi alguma canetada de procônsul, de vereador, de presidente? Não! O anjo foi lá por decreto de Deus e tirou ele de lá. Então quando Deus ele fala, e ainda que você não veja o socorro agora,
Ainda que você não veja o advogado ao teu favor, ainda que você não veja o diagnóstico médico ao teu favor, ainda que você não veja pessoas do teu lado, quando Deus dê a ordem, as coisas vão acontecer no tempo dele. Aleluia. Esse dia marcado era um dia de tristeza. Eles já estavam chorando. Sabe o que eles tinham? Era um dia de luto. Porque a ordem que matasse, o versículo 13, moço, até o velho, crianças, mulheres, aqui capítulo 3, versículo 13, todos deveriam morrer, ninguém ia ficar vivo. Se pegasse uma criança que nem o Natanzinho, espada nele, Samuel, espada nele, olha, o senhor de idade mata, não ia ter ninguém, grávida, todo mundo ia morrer. Eles estavam tendo aquele dia como um dia de tristeza, mas Deus transformou aquele dia em dia de alegria. A festa do Purim, que é lembrada pelos judeus até hoje, o homem pensou que ia fazer alguma coisa. A palavra do Senhor diz que quando esse Amã, ele via que Mardoqueu não se dobrava, ele chegou até a sua mulher e falou assim: olha, eu tenho tudo isso, eu tenho filhos, eu tenho riqueza, eu sou um homem de autoridade, depois do rei eu sou o segundo. Mas quando eu olho para aquele Mardoqueu, quando eu vejo que ele não me respeita, tudo isso não me vale nada. A palavra do Senhor falou que a mulher dele falou: sabe o que você faz? Uma forca de 50 côvados de altura. Imagina uma forca de 25 metros de altura, para todo mundo ver. Se colocasse aqui na cidade, de lá da bica, o povo ver o que é aquele enforcado lá. Não respeitava a mão. Isso é o que vai acontecer com quem não respeita. Ele sonhava com isso. Mais do que as riquezas, ele falou: não veja a hora daquele Mardoqueu estar enforcado lá. O diabo, ele sonha com a derrota minha, com a derrota sua, com a derrota desse ministério. Ele não vê a hora. Ele sonha com isso. Mas os planos do inimigo não é a última palavra. Aleluia. Não é. Porque eu tenho um Deus que esmaga a cabeça da serpente. A forca estava preparada. O povo judeu não via o socorro. O povo judeu não via papel a favor deles, não via advogado a favor deles. Só via o povo falando: daqui o decreto, foi enviado a todos. Deixa eu ver, não é possível, vocês estão enganando. Deixa eu ver, olha, matem todas as crianças, os de idade, os senhores, as grávidas, matem todos, que todos morram, não poupem ninguém, pegue tudo que é deles. Decreto do rei Assuero. Olha aqui o anel, o selo da Pérsia, e espalhou em todas as províncias, todo mundo está sabendo já. Era isso que eles viam. Existe um momento que você vê o fim, parece uma placa enorme escrita fim, desde, é isso? Obreiro Daniel, né? É o fim. Parece que não tem mais para onde ir, né? O cenário é totalmente contrário, mas Deus tem algo que você ainda não viu, preparado. Deus tem algo preparado para a nossa vida. Ele tem algo que o diabo não sonha. Ele sonha com aquele Mardoqueu enforcado, mas quem é que vai ser enforcado lá? Vai ser o Amã, porque Deus vai operar, mesmo que você não esteja vendo agora o socorro. É assim que Deus faz. É por isso que eu e você precisamos de uma palavra que se chama fé. Acreditar em Deus. A fé é o firme fundamento, é o principal, é o que segura a tua estrutura. Fé, firme fundamento das coisas que não se vê e prova das coisas que se espera. O que é que nós estamos esperando? Vamos ter fé, vamos acreditar, igreja, amém? Vamos acreditar, aleluia. Este homem, e ele é chamado para um banquete na casa da rainha Esther. Porque Mardoqueu vai até lá e fala para Esther. Ele fica lá se humilhando à porta do rei, porque o povo judeu colocou saco de pano e começou a jejuar e se humilhar. Ora, Mardoqueu se humilhava. Nós sabemos que o milagre ele vem de Deus.
Mas nós temos que fazer alguma coisa. Quando parece que as coisas é o fim, parece que vai acabar, parece que vamos ser destruídos, nós não podemos estar com uma veste real. Não podemos estar como se nada estivesse acontecendo, como se a pessoa olhasse para mim, para você, e aquela feição de está tudo bem, não tem nenhum problema, não há risco de nada. Não, eles têm que olhar e ver que você está sentindo isso, que você está sentindo que a situação ela não está boa e você está se humilhando. É o momento do crente clamar a Deus. Eu vou falar algo aqui. Você sabia que o livro de Esther não tem a palavra Deus? Leia o livro inteiro, você não vai encontrar sequer a palavra Deus, mas você vê a ação de Deus. Há lugares que você vê Deus na camiseta, Deus na porta da geladeira, Deus nos congressos, Deus na palavra. Isaías disse: esse povo me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Honrar a Deus não é eu falar, não é eu ficar proclamando o nome dele, os refrão da música. Amar Deus é atitude, porque não se vê o nome, mas se vê a ação de Deus constantemente nesse livro. 1 Samuel 4. Olha o que é só barulho, presta bem atenção, o que é só barulho, tá? E veio a palavra de Deus a todo o Israel. Israel saiu ao encontro, a peleja aos filisteus, e se acampou junto a Ebenezer, e os filisteus acamparam-se em Afeca. Os filisteus se dispuseram em ordem de batalha para sair de encontro a Israel, e estendeu-se a peleja. Israel foi ferido diante dos filisteus, porque feriram na batalha no campo uns 4.000 homens. Israel foi ferido, 4.000 pessoas. Agora, olha o versículo 3. Tornando o povo ao arraial, disseram os anciãos de Israel: porque nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Tragamos de Siló a arca do concerto do Senhor, e venha no meio de nós, para que nos livre da mão dos nossos inimigos. Não fecha a sua Bíblia. Olha o pensamento dele: é porque a gente estava sem a arca. Tanta gente pensa isso, você não tem noção. É porque não jogaram óleo na minha cabeça, é porque eu não fui ungido com o óleo do Jordão, por isso que eu não desci. É mais ou menos isso, né? É porque eu quebrei, sabe, aquele propósito que tinha que fazer, que todo ano tem que fazer. É isso, igreja. É isso, igreja. Mas eles achavam, não, é porque a arca não estava aqui. Se a arca tivesse, olha que coisa, a gente esqueceu. Então traz a arca. Os sábios falaram, continua comigo, versículo 4. Enviou, pois, o povo a Siló e trouxe de lá a arca do concerto do Senhor dos exércitos, que habita entre os querubins. E os 2 filhos de Eli, Ofni e Finés, estavam ali com a arca do concerto de Deus. E sucedeu que, vindo a arca do concerto do Senhor ao arraial, todo Israel jubilou com grande júbilo, até que a terra estremeceu. Você imagina como foi isso? Parecia as festividades, a congregação, o povo rodopiava, era aviãozinho, tinha de tudo ali. Deus, e assim diz o Senhor, você vai vencer, era tanta coisa. Tinha gente dançando na unção, tinha de tudo. Aqui não fala isso, eu imagino algo parecido. Parece, os filisteus até assustaram. Versículo de número 6. Os filisteus, ouvindo a voz do júbilo, disseram: que voz é essa de tão grande júbilo? É esta do arraial dos hebreus? Então souberam que a arca do Senhor era vinda ao arraial, pelo que os filisteus se atemorizaram, porque diziam: Deus veio ao arraial, e diziam mais: ai de nós, que tal nunca sucedeu. Olha quanto se falou de Deus, até os filisteus se falou de Deus, mas enquanto o povo não tomou posição, não se vê a ação para dar vitória de Deus. Aqui era como se fosse nos tempos de hoje. Você vê às vezes, eu já vi programas de televisão, festival de Deus, é bonito, a voz é linda, os louvores são lindos, só que não fala coisas que ofendem ninguém,
né? Sempre na maioria que Deus vai abrir a porta, é que Deus vai te levantar, é que você é como uma menina dos olhos de Deus. O refrão é sempre algo parecido com isso, e as pessoas cantam e choram. Alguma coisa assim. No livro de Esther não se ouve a palavra, mas se vê a ação de Deus. Se vê a ação. Vamos ver, versículo 10. 1 Samuel 4. Então pelejaram os filisteus e Israel foi ferido, com barulho, com tudo aquele barulho, com a terra tremendo. Foi ferido e fugiram cada um para a sua tenda, e foi tão grande o estrago que caíram de Israel 30.000 homens de pé. E os guardiões, versículo 11, Ofni e Finéias, olha aqui que está dizendo, foram mortos e a arca do Senhor foi tomada. Então o que é que Deus está querendo de nós? Deus não quer falar, até papagaio fala. Deus quer ação. Deus quer que nós venhamos tomar atitude. Deus não quer que alguém olhe porque o irmão não faz, então não vou fazer. É porque o irmão dá também, eu tenho o direito. Deus quer alguém que mantenha a posição, alguém que se humilhe diante dele, alguém que esteja disposto a perder sua vida para poder honrar ele. Olha, você não precisa falar nada, você não precisa de profetizar, você não precisa falar em mistério. Olha, quem é profeta aqui profetiza. Quem é profeta fala, ó, filho, Deus está usando. Agora nessa situação que eu estou falando, uma atitude sem nenhuma aparência de espiritualidade, como eu já vi tanta gente por aí, mas uma atitude que ninguém precisa saber, ela tem muito mais valor para Deus. E você fala, cadê? Mas eu não vi, não falou nada, não falou, mas fez. Isso é que é importante. E a palavra do Senhor diz, volta para o livro, eu vou terminar. Agora eu vou terminar. A palavra do Senhor diz que então, quando Amã sai da casa de Esther, já sai convidado para o próximo dia. E ele falou, eu não suporto, o senhor não se dobra a mim. Ela falou, faz a forca. Porque ele falou, eu enforco Mardoqueu e depois eu vou para o banquete da rainha feliz. A Bíblia diz que naquela mesma noite, o sono do rei Assuero sumiu. O sono desapareceu. O cristão tem que ser mais atento às coisas de Deus. Sumiu. Aí sabe qual foi a vontade dele? Traz o livro das crônicas para mim, eu quero dar uma olhada nele. Olha que coisa, parece casual, né? Traz o livro das crônicas. O livro das crônicas era enorme. Aí sabe o que ele achou? Olha, esse Mardoqueu me salvou. Aquele que ia ser enforcado. Aquele, olha só, quem foi que fez para ele? Nada, senhor. Tá certo isso não. Já parou para pensar que ele poderia ter falado com quem? Falou, eu não estou com sono. Fala o seguinte, vai lá no meu harém, pega uma das minhas princesas. Fala o seguinte, olha, sabe, sei, não consigo dormir. Melhor vir. Depois que eu tomar umas 2, 3 garrafas, eu vou dormir com certeza. Traz lá para mim. Não, o que ele queria? O livro. Porque Deus tem o controle. Deus tem o controle de tudo. Por isso que o homem pode assinar, o homem pode carimbar, mas quem dá a última palavra é Deus. E ele faz some o sono. Você não vai dormir, Assuero, enquanto você não lê o que Mardoqueu fez. E ele não dormia. Eu quero ler. Você vai encontrar. Abre, pum, abriu. Olha aí, presta atenção. Acabou. Os intentos de Amã foram por água abaixo. Todo o seu plano, Deus pega um alfinete e estoura. Acaba com aquilo. Quando ele vai até o rei, assim que ele pisa, ele já ia falar, enforca aquele Mardoqueu que não respeita. Quando ele ia falar, fala nada. O que você faria a um homem aqui o rei, ele se agrada? Sou eu, com certeza, né? Sou eu, bom. Olha, coloca a coroa do rei, faz ele subir no cavalo real, as vestes, tem que colocar as vestes. Manda o arauto ficar gritando, olha, assim se fará o homem cujo rei se agrada. Faz isso. Gostei.
Pega Mardoqueu e faz isso com ele. Isso é Deus. Alguém que pensava, né, vou enforcar ele. Aí Deus fala, você vai enforcar coisa nenhuma, você vai honrá-lo. Você vai passar o dia inteiro gritando, assim se fará ao homem a quem o rei se agrada. Assim se fará ao homem a quem o rei se agrada. Sabe por quê? Porque Deus está no controle de tudo. Lembra daquela maligna lá? Eu quero ver José morto. Olha, tentou me estrupar. Vai para a prisão. Lembra quando ele foi levantado como segundo depois de Faraó? Por onde ele passava, prostrem-se diante do governador. Eu tenho certeza que quando virou uma esquina, aquela maligna endiabrada com o espírito de Jezabel estava lá. Tem que se prostrar, porque Deus é Deus. Por isso temos que acreditar no poder de Deus acima de tudo. A Bíblia diz que ele já saiu enfuriado. Foi para a casa dele, já falou para Zé e sua mulher, olha, aconteceu isso. Se aconteceu isso, então você vai cair diante desse homem. Antes que ele passe, antes que o coração dele volte ao normal, que os batimentos cardíacos voltassem ao normal, já estava o eunuco do rei lá falando, viu, o rei está te chamando para ir no banquete da rainha Esther. Já pega ele, já vai para o segundo plano. Quando chega lá, tem algo tremendo nessa passagem. Toda vez que a rainha ia até Assuero, toda vez, o rei falava, o que a rainha quer? Até metade do reino eu te dou. 3 vezes, no capítulo 7, é a última vez que o rei Assuero fala, no versículo 2. O que é que você quer? Eu te dou até metade do reino para você. Ela entrou na presença do rei sem poder, poderia ser morta. O rei mostrou o cetro para ela. Aí quando ela vai na presença do rei, quando o rei ia chamar da casa dela, eu te dou até metade do reino. 3 vezes, quando ela entrou, depois do banquete, depois do segundo banquete, eu te dou até metade do reino. Se fosse alguns, essa geração que a gente vê hoje, não precisa da metade do reino. Só aumenta meu salário que eu já desisto desse povo agora. É ou não é? Ou se fosse no tempo de hoje, a namorada, alguém, sei lá, seja lá quem for, né? Uma irmãzinha bonita, de uma igreja, de propósito, da fogueira santa, se ela me amar, eu já desisto dos planos de Deus. É assim que acontece. Uma propina, olha, eu vou vir aqui para te fazer uma proposta, eu quero voto da sua congregação, você fecha comigo? Não precisa ser metade do reino. Olha, não precisa, só uma repreensão dada pelo pastor, uma palavra um pouquinho mais dura, já começa a causar problema. Não precisa. Rainha Esther era uma pessoa de honra. Ela nem pensou em metade do reino. Ela falou, olha, eu quero, rei, defender a minha vida e defender o meu povo. Quando ela pensou em dar uma bambeadinha, Mardoqueu deu uma repreensão. Ela falou, cuidado, hein, pode ter te levantado para esse propósito. Você entende que Deus nos coloca exatamente onde a gente tem que estar? Você compreende isso? Que Deus nos coloca exatamente onde nós temos que estar, porque Deus tem plano. Você compreende que nós somos o que somos, se somos obreiros, se somos diáconos, seja o que nós fomos, se conhecemos a palavra aqui, tudo que acontece aqui, vocês estão aqui, eu estou aqui, porque Deus tem um plano para a nossa vida aqui. Tem um plano de Deus, mas a pessoa não consegue entender. Alguns até pensam assim, a rainha poderia ter pensado, Deus me colocou como rainha, né, para me desfrutar da realeza. Se eles não forem escolhidos, eu fico triste, mas fazer o quê? Eu não posso deixar de cumprir a lei, é lei. Você vai ter que matar. Mata eles. Sei lá. Sim ou não? Alguns poderiam. Muitos viraram as costas. Mas ela se manteve na posição. Metade do reino, não quero metade do reino. Sabe o que é metade do reino? Imagina o Brasil inteiro. Não, imagina os Estados Unidos inteiro. E um presidente fala assim, o que é que você quer?
E você ir lá para falar, olha, eu quero ver as igrejas evangélicas melhor, quero ter liberdade para pregar a palavra, estou lutando por eles, que ninguém invada e mate eles. Mas antes que você fale, o presidente fala, viu, antes que você fale alguma coisa, eu dou metade dos Estados Unidos. Pode pedir. Eu não sei qual é a tua petição, mas dou metade das Nações Unidas para você. Se você pedir, é seu agora. O que você quer? Eu quero que o povo de Deus esteja bem. Que dinheiro nada. Propósito. É isso que Deus, Ele mostra nessa palavra hoje. Ela não olhou para isso. Ela falou, eu quero que o meu povo possa se defender. Está aqui o decreto para encurtar essa mensagem. Olha, o rei deu autoridade. Olha, foi lá os papéis. Eles iam poder se defender. O dia 13 era o dia da tristeza, mas agora Deus estava transformando em dia de alegria. No dia 13, 14 e 15 foram dias marcados na história dos judeus. Quem foi que fez isso? Esse Amã. A Bíblia diz que o rei até saiu e ele foi chorar no colo da rainha. Quando o rei voltou e já falou o que ia fazer com ele, não diretamente, já cobriram até o rosto dele. Sabe por quê? Para que ninguém ficasse com dó. Imagina um homem que falou que ia enforcar Mardoqueu. Você olha para ele e vê ele chorando, que nem a hiena, aquela hiena. Ninguém nem olha para a face desse homem. Não quero ver ninguém ter dó dele. Um eunuco fala, rei, a lâmpada vem. O quê? A forca que ele tinha feito para Mardoqueu já está preparada. Enforca ele dentro. Você vê o que é Deus? O que é Deus? O feitiço se bota contra o feiticeiro. Entende? Aí você fala, por que desesperei tanto? O papel veio, o médico falou, o juiz falou, o advogado, o povo em cima de mim. E Deus sempre esteve no controle de tudo. Desperta, igreja. Desperta. Esse Deus tem o controle de todas as coisas. Nada foge do teu poder. Nada. Nada. Aleluia. Quando ele intentou fazer, chegou lá, já estava tudo preparado, tudo pronto para colocar por água abaixo todos os planos do diabo, todas as obras do inimigo. E Deus deu uma vitória para o seu povo. Foi dado um decreto, Mardoqueu colocado em segundo depois do rei. Olha que bênção. Daniel era o segundo depois de Dário. Olha que bênção. José do Egito era o segundo de Faraó. Olha que bênção. Vamos ser povo de Deus. De Deus. A Bíblia diz que o decreto ele foi como o segundo. A casa que era lá de Amã passou a ser dele. Deus deu uma vitória para o seu povo. O decreto era que eles comemorassem o dia 14 e o dia 15 como festa do Purim, festa de alegria, que nunca deixasse festejar. Então o dia em que parecia ser o dia da morte, o dia da tristeza, Deus transformou em dia de alegria. Vamos colocar em pé, em nome de Jesus.